Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 e também pelas redes oficiais na internet. Está no ar o Câmara Saúde. E hoje nós iremos falar sobre o trabalho realizado pela Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Aqui no estúdio comigo, o coordenador do Centro Oncológico e também oncologista pediátrico, Pablo Santiago. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bom? Doutor, então aqui em Passo Fundo nós temos esse Centro Oncológico Infanto-Juvenil, o maior do interior do Rio Grande do Sul, mas antes de falarmos desta ala especial do Hospital São Vicente, eu trago uma informação que eu confesso que me chocou bastante. No Brasil, o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E de acordo com o INCA, cerca de 12 mil pessoas, crianças e adolescentes, são diagnosticadas aqui no Brasil. Isso dá uma média aí de 32 casos por dia. São números bastante altos, né? Exato. A gente sabe que muitas doenças que causavam problemas no passado, hoje em dia são controladas, né? A gente tem causas de morte que no passado eram muito relevantes, né? Como as infecções, desidratação, desnutrição. Na medida que o país foi se desenvolvendo, essas causas de morte, né, são causas de morte em países ainda subdesenvolvidos. Se a gente for olhar os países da África, por exemplo, né, ainda desnutrição e desidratação são importantes causas de morte. No Brasil, a gente avançou, né, e com isso, né, a melhoria no serviço de saúde fez com que essas causas desaparecessem. E a fronteira atual, né, na mortalidade infanto-juvenil, em primeiro lugar são as causas externas, né, porque diferente dos adultos, né, que a gente tem bastante causas cardiovasculares, né, de morte, nas crianças a gente vai ter as causas externas, principalmente, né, os acidentes, né, como causa de morte e causa de morte por doença, né, considerando doenças que podem causar morte, a gente tem como relevância maior o câncer infanto-juvenil, isso graças, né, ao avanço da medicina com relação ao controle das demais causas. E agora o desafio atual é exatamente essa fronteira de controle, né, da mortalidade infantil, na medida em que a gente precisa melhorar os nossos índices com relação ao câncer infanto-juvenil. E quais seriam os principais tipos de câncer infanto-juvenil, conforme, né, a sua incidência em diferentes faixas etárias? O SUS ele divide o atendimento, né, infanto-juvenil e dos adultos, e o atendimento infanto-juvenil vai do 0 aos 19 anos de idade. Então, nessa faixa etária do 0 aos 19, as principais neoplasias elas mudam um pouco. Então, até os 10 anos, a principal neoplasia é a leucemia linfocítica aguda, e a segunda neoplasia é o grupo dos tumores do sistema nervoso central, enquanto que nos adolescentes a gente vai ter como principal neoplasia o linfoma de Hodgkin, em segundo lugar os tumores gonadais. Então existe uma modificação nessa prevalência das neoplasias, né, de acordo com a faixa etária, nesse grupo, né, do 0 aos 19 anos, que é o grupo atendido pela oncologia infanto-juvenil. Vale ressaltar também que a informação e a atenção, elas salvam vidas. Quais são os principais sintomas, assim, mais que os pais precisam observar, ou os cuidadores, né, precisam observar nessas crianças, nesses adolescentes, logicamente, sem criar pânico, criar pavor, né, mas assim, mais por questão de informação mesmo. Se a gente vê um paciente que está diagnosticado com câncer, né, quando a gente recebe um paciente que está consolidado o diagnóstico, a gente olha para o que aconteceu nas últimas semanas daquela pessoa e a gente vê uma repetição de acontecimentos, né, que a gente chama de sintomas, né, a história natural da doença. É muito importante estar atento em relação aos sintomas,
porque é uma doença que, por mais que tenha um tratamento elaborado, né, e que precisa de muita atenção, é uma doença altamente curável. E essa relação de cura tem relação com época de diagnóstico. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances dessa pessoa, né, de se curar. E a gente vendo, né, sabendo da história natural das principais neoplasias, a gente vê que tem muitos sintomas que vão ser recorrentes, né, e sinalizar para o acontecimento da doença. E aí a gente tem uma dificuldade que são sintomas que acontecem também com outras doenças menos graves, mais corriqueiras no dia a dia da criança. Então a gente começa pela febre, né? A febre, como sintoma de câncer, é um sintoma muito frequente, mas a febre também pode ser sintoma de outras doenças, principalmente as doenças infecciosas, né? Só que a febre no câncer é um sintoma persistente, né? Então, uma febre que dura mais do que 5 dias, 7 dias, aquela febre que passa o dia sem acontecer e vai acontecer à noite, né? Pode ser um sintoma de câncer. Pode ser alguma outra doença, mas a gente precisa ficar atento com uma febre que persista por mais tempo. Um paciente que vem perdendo peso, né? Uma perda de 5 a 10% do peso em pouco tempo, também pode estar sinalizando esse diagnóstico. Um outro sintoma que é importante ressaltar são os suores noturnos, né? Aquela criança que à noite, né, soa demais, tem que trocar o pijama por suar demais, né? Esses sintomas constitucionais, febre, perda de peso, suor noturno, são aqueles sintomas gerais, assim, que podem acontecer no câncer. E além disso tem sintomas pontuais, como por exemplo as neoplasias sanguíneas, né, podem causar anemia, isso pode dar palidez, podem causar baixa das plaquetas, isso pode gerar uma tendência a sangramentos, né, hematomas. Também podem dar uma diminuição das defesas, o que vai dar uma tendência a febres recorrentes. Também, né, sintomas localizados, né, como aumento de linfonodos, né, ínguas no pescoço, embaixo do braço, aumentos localizados, né, inchaços localizados, né, nos tumores, no caso dos tumores ósseos, né, também podem ser sinais da doença, assim como a dor óssea, né, uma dor localizada, um adolescente com dor óssea. Os tumores ósseos são muito frequentes na adolescência. Então, um adolescente que começa com uma dor óssea localizada, que persiste, né, também tem que sinalizar para essa possibilidade. E pensando nos tumores do sistema nervoso central, né, que são tumores bem frequentes na infância e adolescência, aqueles sintomas de dor de cabeça, né, dor de cabeça persistente, dor de cabeça matinal, né, acorda já com dor de cabeça, ou acorda de madrugada por dor de cabeça acompanhada de vômitos, alteração de equilíbrio, alteração de força, né? Ou até no movimento ocular, um estrabismo. Isso tudo pode ser outras doenças também, como eu já falei, mas pode ser um sinal, né? Um sintoma de câncer. E é fundamental que a gente pense na possibilidade, não que a gente tenha a ideia de que está buscando essa doença. Na verdade, é muito importante que se pense na possibilidade. Por quê? Porque se realmente for um caso de câncer infanto-juvenil, o diagnóstico precoce é fundamental. Uhum. Observando isso, qual é a primeira ação desse pai, dessa mãe, desse cuidador? Leva para o seu pediatra? Quais são os exames que podem ser pedidos, né, para fazer o diagnóstico, então, de qualquer doença? O avanço do atendimento do câncer infanto-juvenil, ele passou também pela questão de se criar uma rede, né, de apoio e de encaminhamento desses pacientes. Então, hoje em dia, existe uma facilidade, né, de qualquer médico, qualquer pessoa relacionada à saúde, porque a gente sabe que muitas cidades pequenas
não se tem um pediatra, né, para atender a criança, né, a criança sendo atendida por um clínico geral, ou às vezes mesmo pelo pessoal da enfermagem. Existe essa facilidade, né, do sistema de se encaminhar uma criança com suspeita de câncer para o centro de referência mais próximo, né. Então, o primeiro passo é buscar um atendimento médico ou buscar um atendimento do sistema de saúde, né, para que se avalie a criança, né, e a partir dessa suspeita, o contato, o registro dessa criança no sistema, né, porque hoje é um sistema interligado na rede, né, onde o paciente acaba sendo direcionado, né, para uma consulta no centro oncológico, né, da região. Então, o primeiro passo é procurar atendimento, né. É muito importante que sinalize, né, essa suspeita, né, porque é importante a mãe, o pai verbalizar, né, essa questão de que está com receio que possa ser uma coisa mais grave, né, porque isso auxilia também, né, acaba dando um atalho, né, para quem avalia a criança, né, porque existe aquela questão, né, se o pai e a mãe estão preocupados, eles conhecem a criança, né, estão no dia a dia da criança, essa sinalização para o profissional de saúde gera, né, uma atenção maior. O profissional de saúde duplica a sua atenção quando realmente ele vê que a mãe e o pai estão preocupados, que a criança está com sintomas que não costuma ter, né. Ou até mesmo casos de outro câncer, né, também na família pode ser um fator que liga uma luzinha verdade, vermelha? A gente sabe que 5 a 10% das neoplasias em criança é uma pequena fração, né, mas tem um fundo genético, né, ou uma tendência familiar de neoplasias. Então tem que ter muita atenção em situações onde na família existem muitos casos de câncer antes dos 35 anos, né? A gente tem algumas síndromes familiares que podem gerar uma tendência de câncer familiar. Então, tu olha para a família e tu vê lá que um primo teve um câncer aos 30 anos, uma tia teve um câncer aos 25, né? Então, quando tem muitos casos de cânceres antes dos 35 anos, existe a possibilidade de ser uma síndrome familiar. E a gente sabe também que algumas síndromes congênitas, né, como por exemplo síndrome de Down, neurofibromatose, são síndromes que alguns não sabem, né, mas tornam, né, o indivíduo que tem a síndrome mais propenso ao desenvolvimento de algumas neoplasias. Por exemplo, a síndrome de Down, o paciente com síndrome de Down tem mais risco de desenvolver leucemias. Não quer dizer que vá desenvolver uma leucemia, mas comparado com a população em geral, pacientes com síndrome de Down têm uma tendência maior. Pacientes com neurofibromatose, que é uma outra síndrome familiar, né, com alguns estigmas, né, que a pessoa demonstra, né, clinicamente. Essa síndrome também gera uma tendência da pessoa a ter neoplasias do sistema nervoso central. Então é muito importante que familiares de crianças e adolescentes com essas síndromes, né, ou que saibam que na família se tem muitos casos de pessoas com câncer antes dos 35 anos, estejam atentos, né, para sintomas, né, levando em consideração esses sintomas que foram ditos. Certo. E no próximo bloco nós retornamos então com o Câmara Saúde falando sobre este centro de referência que fica aqui no Hospital São Vicente de Paulo, um dos que fica então aqui no Rio Grande do Sul. Nós voltamos em 1 minuto. Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.
Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando com o Dr. Pablo Santiago, ele que é oncologista pediátrico e também coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. No bloco anterior nós falamos um pouco mais sobre os tipos de câncer e as suas incidências em diferentes faixas etárias. E agora, doutor, vamos falar dessa ala que foi preparada no Hospital São Vicente de Paulo, já que a instituição é referência aqui no Rio Grande do Sul para mais de 220 municípios e uma média de 2 milhões de habitantes. Tens ideia de quantos pacientes já passaram lá pela oncologia desde 2009? Foram centenas de pacientes que a gente já atendeu, né? E a gente acabou se conscientizando de que era necessário um centro preparado, né, para isso, porque, assim, Paula, como a gente já disse no bloco anterior, é a doença que mais mata crianças e adolescentes, né? Então, a melhoria do serviço é necessária, só que não é uma relação de paciente e medicação. A gente sabe que o câncer infanto-juvenil ele precisa de um tratamento a médio e longo prazo. A criança fica muitas vezes meses tratando, né? As leucemias, por exemplo, leucemia linfocítica aguda, ela carece de 2 anos de tratamento, né? Então é um período muito longo que o paciente tem que demandar para alcançar a cura, né? É uma doença altamente curável. A gente sabe que hoje em dia o câncer infanto-juvenil nos principais centros de referência a gente alcança índices de 70% em média de cura, né, para a doença, mas é necessário uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que os pacientes têm algumas tendências, né, da própria doença, né, uma tendência à desnutrição, né, um peso psicológico da doença, a questão dos pacientes serem de longe, né, já que os centros são regionais, eles atendem cidades muito distantes, né? Aqui o nosso centro ele chega a atender pacientes tão longe quanto São Luís Gonzaga, extremo noroeste do estado, né? Ou extremo norte do estado, locais que ficam às vezes 4, 6 horas de distância, e os pais têm que estar muito presentes, né? no tratamento dessas crianças. Então, uma equipe multidisciplinar de apoio, né? De assistência social também, é fundamental para quê? Para que os pais possam, muitas vezes, se desvincular do trabalho, deixar os irmãos, porque a gente tem a noção de que não existe só um filho na casa, muitas vezes são 2, 3, 4, famílias bastante numerosas, muitas vezes. Então, os irmãos não podem ser deixados de lado, né, pelos pais. Então, a sequência do tratamento depende de um monte de coisas. Então, essa equipe multidisciplinar precisa cuidar de todas essas coisas para que o paciente tenha uma continuidade no seu tratamento, porque a gente sabe que uma descontinuidade pode influenciar os resultados. Justamente isso que eu queria tocar também, doutor, porque é um assunto, é uma pauta extremamente complexa, né? Como que é conduzido isso com a família? Como que é conduzido isso com a criança que muitas vezes está ali sem entender, sem saber por que está ali, né? E aí os pais naquela angústia de não saber quanto vai durar o tratamento, como que a criança vai responder ao tratamento. Então precisa sim esse acompanhamento multidisciplinar com a criança, com a família, né? Principalmente que são as pessoas que estarão também dando suporte para aquela criança. Né? Então, o psicológico de um pai, de uma mãe, ao ver a criança vulnerável naquela situação, fica extremamente abalado, né? Veja o impacto que a gente tem de tratar e curar uma doença que até pouco tempo atrás era incurável, né? Então, assim, tem gente que não gosta nem de falar a palavra, exatamente, né? Existe um inconsciente coletivo na nossa mente, né? Na população em geral, né? Com relação ao câncer, porque até pouco tempo atrás ele era um decreto de morte, né? Quando se tinha o diagnóstico dessa doença, e hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas como eu disse, é um tratamento que demanda tempo, né?
E o impacto que a gente vai ter não é um impacto só para a pessoa que vai ser tratada, né? Começa pelo fato de que tu vai curar um paciente que tem uma doença que se fosse há 30, 40 anos atrás não teria solução. Então começa pelo impacto na pessoa em si. Esse impacto aumenta na questão da família, porque o pai e a mãe, diante de um diagnóstico severo como de um câncer, acabam conseguindo alcançar, né, naquele processo de tratamento, a cura, né, do filho. E como a gente pega muitas vezes pacientes de 2, 3, 4 anos de idade, né, faz o tratamento dessas pessoas tão pequenas, a gente sabe que o impacto ele vai se propagar depois na comunidade, para onde essas crianças vão voltar, elas vão crescer, elas vão estudar, elas vão se formar em alguma coisa, elas vão casar, vão ter filhos. Então esse impacto vai ser multiplicador, até mesmo na vida de pessoas que nem existem ainda, né? Como por exemplo no impacto nos filhos dessas pessoas, desses sobreviventes, né? De um tratamento oncológico, né? Então eu costumo dizer que é um impacto propagador, né? Essa criança vai crescer, vai pagar seus impostos, né? Sobre cada pão que ela for comer, ela vai pagar imposto, ela vai trabalhar, ela vai ter um peso na sociedade, né? na comunidade para onde ela voltar. Então há que se ter uma equipe multidisciplinar exatamente para fazer diagnóstico precoce, tratar e reabilitar essas pessoas que vão crescer, que vão, né, depois voltar às suas comunidades, né? Então a gente começa desde a questão de ter uma equipe de psicologia, de assistência social na hora de receber essas famílias, né, que até 2 semanas antes estavam em casa, né, com uma vida normal, né? Uma equipe de enfermagem, de nutrição, né, para tratar esses pacientes, né? Mas a gente também tem, por exemplo, né, dentro do hospital, até mesmo uma classe hospitalar, porque a gente sabe que às vezes o adolescente está no meio de um ano, né, letivo, né, acontecendo, onde matérias estão sendo dadas, provas estão sendo ministradas lá na escola de origem, e ele precisa receber tudo isso na medida em que ele está tendo que fazer um tratamento que não pode esperar. Então, a gente tem até mesmo uma classe hospitalar para quê? Para que a mesma matéria, as mesmas coisas que os colegas estão recebendo, na medida do possível a gente possa dar uma sequência nesse período em que a criança ou o adolescente precisam se afastar, né, das atividades. Também tem, além da classe escolar, tem recreacionista, né? Que também tenta deixar um ambiente mais leve, mais lúdico, mais divertido, para que a criança possa passar o tempo ali sem ficar o tempo inteiro pensando ou vendo enfermeiras, enfim, mas que tragam colorido, né, também para dentro do hospital. O ser humano é um ser social, né? Então a gente nota que na unidade de internação, por exemplo, que foi inaugurada há 1 ano atrás, existe lá o espaço de recreação, e às vezes a gente passa lá e as crianças estão brincando entre elas, porque eles criam uma microcomunidade deles ali, né? E estão jogando carta ou estão brincando com alguma coisa, e eles eles acabam se agregando, né, entre si, estando próximos, né, às vezes passando pela mesma situação, mas eles não deixam de ser crianças, eles continuam buscando, almejando aquela estar, né, com seus pares, né, mesmo que seja numa microcomunidade ali na ala de internação. Essa ala de internação que o senhor disse que foi inaugurada o ano passado, né, foi em outubro do ano passado, são 24 leitos, e o doutor Papo comentava comigo antes de iniciarmos a gravação que está 100% ocupado, infelizmente. Então mostra assim a carência e a demanda que tínhamos, né, nesse setor. A gente conseguiu, a partir de iniciativas, né, de pessoas da nossa comunidade, né, que foram muito importantes para sensibilizar, né,
tanto o próprio hospital quanto a comunidade e os governos, né, tanto municipal, estadual, federal, né, de que a referência dessa região geográfica do estado, norte e noroeste do estado, para o tratamento do câncer infanto-juvenil era Passo Fundo. E a gente tinha que estar preparado, né, para receber, dentro dessa população de 2.400.000 habitantes, né, que é essa região geográfica, tinha que estar preparado para receber de 80 a 100 casos novos por ano. Né? Então, ter o tamanho suficiente para isso. Nem mais, nem menos, né? Não exagerar, mas também não fazer com que pacientes ficassem esperando, né, por um leito para começar o tratamento ou para fazer o diagnóstico, esperando uma consulta no ambulatório, né? E exatamente isso, a gente conseguiu construir, né? O São Vicente conseguiu, né, dar esse passo importante, né, num problema de saúde pública que existe, né, e que até pouco tempo atrás não tinha centros formados para isso, né? Então os pacientes acabavam sendo atendidos em hospitais que às vezes vinham 1, 2, 3 casos por ano, né? E aí, quando tu atende tão poucos pacientes, tu não cria nenhuma experiência dentro da tua própria equipe, né? Para conseguir resultados melhores, né? Então, o que se busca hoje, né, é fortalecer os centros, né? Porque é nesses centros que a gente vai ter uma expertise, né? Principalmente também, né, pela questão do número de casos que se veem, né, todos os anos. Quais são os cuidados diferentes que as enfermeiras, que as plantonistas, que as nutricionistas, enfim, que essa equipe que está nessa ala de internação tem, diferente dos outros postos, né, do hospital? Todas as pessoas que estão no hospital estão doentes, né? Só que a gente sabe que existem várias doenças diferentes, né? Às vezes em postos gerais, né, a gente vai ter muitas doenças diferentes acontecendo. Se a gente tem uma ala de internação específica para determinado assunto, a equipe que vai estar trabalhando ali, ela vai ter o costume, né, de ver determinadas situações se repetindo. Por exemplo, um paciente que chega com câncer, ele tem uma tendência de chegar desnutrido, né, de chegar com muita dor, né, dor crônica, que muitas vezes demanda analgesia intensa, inclusive com opioides, né? São pacientes que têm tendências a emergências oncológicas, como, por exemplo, trombose, sangramentos, né? Risco de infecções. A gente precisa, numa ala específica, ter muito cuidado, né, com o manejo de situações onde o paciente pode daqui a pouco começar com febre, e essa febre pode ser um sinal de uma infecção mais grave, porque o paciente está num tratamento imunossupressor, né, o paciente fica imunodeprimido. Então, a equipe acaba se acostumando, né, com a repetição de algumas situações. E na medida que começa a ver com frequência essas situações, os resultados começam a melhorar. A gente tem ali no Hospital São Vicente um símbolo que chama Sino da Vida, né? Então é bacana também tocarmos neste assunto, nesse tópico no programa, porque já que falamos tanto da doença, mas vamos falar também do momento de cura, do momento que o paciente está em alta, né? Que seria esse sino da vida. Sim, eu costumo dizer para os pais, para as crianças maiores, né, aquelas crianças que entendem um pouco melhor, né, porque a gente sabe que na faixa etária infanto-juvenil vai ter crianças bem pequenininhas, vai ter crianças já maiores que já entendem algumas coisas, né. E eu digo para os pais e para as crianças maiores que eles estão chegando para um tratamento dentro de uma corrida, que é a corrida da vida, né. Então, nessa corrida eles estão tendo que parar nos boxes para trocar o pneu, para abastecer. A corrida lá continua, né? Mas eles têm que fazer essa parada e depois eles vão voltar para a corrida, né? A gente precisa fazer esse momento da melhor forma para que se volte o mais rápido possível
e nas melhores condições. E naquele momento da chegada do diagnóstico, isso parece tão distante, né? Se está vivenciando ali um momento muito crítico, né? Mas à medida que vai passando as semanas e os meses, né? O tratamento começa e os pais e a própria criança, né, começa a ver melhora, né? Esse ânimo começa a voltar. A gente sabe que a criança, o adolescente estão numa faixa etária muito otimista da vida, né? Então, basta eles estarem sem dor, basta eles estarem sem sintomas, que o ânimo já retorna. E o auge desse momento é exatamente o final do tratamento. E a gente elaborou então esse momento, né, como um protocolo, né, que é o protocolo de final de tratamento. Então existe o sino da vida, né, onde esses pacientes, os familiares vêm, né, às vezes vêm até não só o pai e a mãe, mas vêm mais familiares, né, para esse evento, né, que é exatamente o encerramento do tratamento, ou seja, o retorno à vida normal, né, sem mais medicações, e tudo então começa a voltar ao normal. Então a gente criou esse momento, esse protocolo, né, formal, né, onde a gente faz uma lista dos pacientes que estão terminando, né, encaminha um convite para eles e para as famílias, e eles vêm então, né, para esse momento, né, e é sempre muito gratificante, muito emocionante. A gente reúne também toda a equipe multidisciplinar, né, desde as tias lá da Copa, né, o pessoal da limpeza, né, aquele pessoal que convive com essas pessoas pelos meses em que elas estão ali, né, naquela situação de tratamento, e a gente faz então esse momento que sempre é muito gratificante para todos. Uhum. Eu imagino que muitos já devem ter tocado o sino e muitas histórias devem ter lhe marcado na sua vida profissional. Afinal de contas, quando nós falamos em oncologia pediátrica, em centro oncológico do Hospital São Vicente, o Dr. Pablo é a referência. Então, teria alguma história, algum paciente que lhe marcou, que lhe trouxe também um ensinamento, que lhe trouxe algo que o senhor carrega hoje, que gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores? Na verdade, a gente já viu várias situações, né? Pacientes que chegaram muito debilitados, com uma possibilidade muito estreita de resultados, né? Onde tudo aconteceu, né? E esses pacientes a gente viu, então, renascerem das cinzas, como se diz, né? E a gente vê pacientes muitas vezes chegando com textos, né, com cartinhas extensas, né, de agradecimento. O que a gente nota nas crianças sempre é essa esperança, né, a questão de que eles terminam esse momento sempre muito cheio de sonhos, né. Tem aqueles que querem ser enfermeiras, psicólogos, médicos, acabam se inspirando, né, na própria equipe que faz o atendimento deles, né. Então, é um momento marcante onde eles externam, né, essa gratificação e essa esperança, né, e são histórias muito bonitas e repetidas também, porque sempre a partir de um momento muito de dificuldade, né, um momento muito difícil, se chega, né, até o momento final, o auge, né, dos resultados nesse dia, né, na cerimônia do sino da vida. Para encerrarmos o programa, para encerrarmos o Câmara Saúde, quem está assistindo o nosso programa pode ser parceiro também do Centro Oncológico, né? Existem diferentes formas. Eu gostaria que o senhor trouxesse também essa informação. Bom, o Centro Oncológico Infanto-Juvenil ele foi construído, né? Ele foi elaborado, né? Ele foi se utilizou recursos, né, para se criar uma estrutura de acolhimento aos pacientes, né? Mas a gente sabe que essa estrutura precisa ser mantida, né? Na medida em que se faz a inauguração de uma estrutura, a partir do momento seguinte se começa o empenho, né, para manter essa estrutura. E o Centro Oncológico Infanto-Juvenil ele tem campanhas permanentes, né, junto à comunidade, né, para as pessoas que querem ajudar a manter o Centro Oncológico Infanto-Juvenil de várias formas, né. A gente tem desde a questão de doação de brinquedos, né, doação de cabelos para
para fazer as perucas, né, das crianças que perdem o cabelo durante o tratamento, até a ajuda voluntária, né, muitas pessoas podem se voluntariar a ajudar, né, no próprio espaço lúdico, né. A gente tem um programa de voluntariado que acontece, né, e também a questão financeira, as pessoas que querem fazer doações, né, para manter o Centro Oncológico Infanto-Juvenil funcionando, essas pessoas podem ter acesso no próprio site do Hospital São Vicente de Paulo, existem os links, né, para se chegar até como ajudar, né, e a gente também tem na 15 de novembro ali, em frente ao Zafari, ali atrás do hospital, a gente tem o Espaço Planeta Cura, que é um espaço exatamente voltado para essa questão de voluntariado e as pessoas que querem entender melhor como elas podem ajudar, né, tanto de forma voluntária quanto com recursos, né, para ajudar o centro a permanecer tratando as crianças e adolescentes dessa região geográfica do estado para a qual o hospital é referência. Muito bem, então hoje no Câmara Saúde nós falamos sobre esse centro de referência que fica aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo, Centro Oncológico Infanto-Juvenil. Meu convidado foi o Dr. Pablo Santiago, que é o coordenador deste centro e também oncologista pediátrico. Doutor, obrigada pelas informações, tenho certeza que foram de extrema relevância para os nossos telespectadores e nós ficamos sempre à disposição. Obrigada e uma ótima noite. Obrigado, Paula. Obrigado à audiência e estamos sempre disponíveis aqui a falar sobre o Centro Oncológico Infanto-Juvenil e sobre a importância dele para o nosso estado. Obrigada também a você pela companhia, uma ótima noite e até a próxima semana.